A sua personalidade não é um contínuo no tempo. Ela é fragmentada. Esse conteúdo que você pode estudar a fundo dentro da Sofia do Paradoxo, do professor Almar Galvão Gomes de Matos, é a base. Todo o conteúdo da Sofia do Paradoxo é a base da minha astrologia, como eu já expliquei em outros vídeos e outras aulas. Isso faz com que a visão normalmente aceita a respeito desse tema não seja usada necessariamente por mim. É claro que você vai encontrar partes que são relacionadas, mas você vai encontrar partes que são relacionadas, mas não há uma relação profunda, porque a explicação é diferente. Eu estou baseada em outro tipo de conhecimento. A descrição da Sofia do Paradoxo do professor Almar Galvão Gomes de Matos, é bom que isso sempre fique claro, né? Porque a palavra reprogramação, criada também pelo professor Almar Galvão Gomes de Matos, existe na década de 60, foi difundida pelo mundo. E hoje em dia as pessoas teimam em não reconhecer a paternidade dele sobre essa palavra. E como eu não quero que isso aconteça de maneira nenhuma, eu sempre me refiro ao nome dele quando faço qualquer tipo de referência e citação da obra dele. Assim, a Sofia do Paradoxo, esse conhecimento, ele traz toda a noção do que é de fato a realidade, porque ele descreve a realidade. E descrevendo-a, dá a todo mundo, dá a nós todos uma perspectiva, um ângulo até então impensado de observação e de análise da própria existência. A partir disso, é possível reorganizar todos os temas, a matemática, a ciência, a biologia, as religiões. É difícil imaginar alguma coisa que não tenha que ser reorganizada a partir da visão da Sofia do Paradoxo. Possivelmente qualquer tema. E a astrologia é o nosso aqui, né? O tema que nós estamos debatendo aqui, conversando, e não foge a essa regra. A astrologia também sofre uma reorganização. Os 7 planetas convencionais, né? Depois surgem os outros 3, mas vamos para os 7 tradicionais. Os 7 planetas tradicionais são representações de quem você mesmo é, de quem um ser humano é. Então, quando você pensa em você mesmo, você não pode, não deve acreditar-se uma unidade. Pelo menos, esse pelo menos é mesmo pelo menos, porque é muito mais do que isso, mas pelo menos
7 partes são muito claras em você. Essas partes, elas são separadas, elas são, embora elas interajam, embora uma dependa da outra para existir e para funcionar, elas não podem funcionar sozinhas, independentemente uma da outra, mas são 7 partes. Elas, cada uma é responsável por alguma coisa. E você, como que é 7 partes, 7 pessoas? Exatamente porque são partes, não são pessoas inteiras. Não é que você seja 7 personalidades diferentes, mas a própria personalidade é quebrada em vários pedaços. Eu não vou explicar aqui dentro do paradoxo como e o que faz com que isso aconteça. Isso é um assunto estudado de maneira muito intensa, muito profunda, bem demorada dentro da Sofia do Paradoxo, com o professor Almar Galvão Gomes de Matos. O que aqui nos interessa é, sendo a sua personalidade uma série de subpersonalidades, uma série de partes, uma série de fragmentos, você existe, vive, se movimenta, pensa a partir dessa dança dessas partes variadas. A combinação desses fragmentos dá a você a sensação de identidade, a sensação de eu mesmo. Os 7 planetas iniciais surgem nesse tipo de representação, nesse imaginário, nessa explicação, há muito tempo, milênios atrás, e eu posso descrever agora algumas das representações de cada um. O planeta Marte, por exemplo, que rege o ano em que eu estou gravando isso, o ano de 2020, esse planeta tem a ver com a sua parte ativa. Tudo aquilo dentro da sua personalidade que exprime ação, atividade e impulso. A sua parte masculina, digamos assim, seja você homem ou mulher, ou o que for. A parte masculina da sua personalidade. A parte que age, a parte ativa, a parte que toma a frente, que faz, que realiza. Essa parte sua é representada por Marte. Quando você faz um mapa seu e você procura o planeta Marte dentro dele, você encontra essa sua faceta. Obviamente, simplificada num planeta. Eu estou dizendo simplificada porque, na verdade, a estrutura da personalidade ela é muito mais complexa. Então, o que eu estou dizendo aqui que é na verdade, é fragmentado em uma série de outros também. Mas aí essa fragmentação é dentro
dentro deste, digamos, dentro dessa área, eu diria desse setor, mas não é um setor, dentro dessa parte da sua personalidade. Entenda, não existe, eu quero deixar isso muito claro, não existe nenhuma parte do seu corpo em que você possa pesquisar isso, em que você possa colocar dentro de um laboratório e desmontar em pedaços e dizer: ah, essa aqui é a parte tal, essa aqui é a parte tal. Isso não vai acontecer, isso não é possível. Do mesmo jeito que não é possível você fazer essa pesquisa dentro do seu cérebro. Não está dentro do seu cérebro. Não é o seu cérebro. Eu não estou me referindo ao seu cérebro. Eu estou me referindo a algo muito, muito mais profundo do que isso. Também não estou me referindo a espíritos, a nenhum tipo de visão religiosa, metafísica nesse sentido. Nenhuma visão a qual você tenha talvez se acostumado ou já tenha pesquisado para entender quem você é, para entender a sua personalidade. Não, absolutamente não tem nada a ver com essas visões. Então não adianta tentar imaginar uma pesquisa física positivista a respeito deste assunto que eu estou falando. A única pesquisa nesse assunto pode ocorrer dentro da Sofia do Paradoxo do professor Almar Galvão Gomes de Matos. Porque a Sofia do Paradoxo, como o próprio nome já diz, é uma sabedoria, uma ciência do paradoxo, de ser e não ser, é e não é, acontece e não acontece. É muito difícil entender o paradoxo e eu não aconselho que se tente tirar conclusões sem ter estudado ainda a fundo o tema com o professor Almar Galvão Gomes de Matos. Portanto, eu não incentivo ninguém a fazer qualquer tipo de pesquisa física para este tema. Porque simplesmente você vai pesquisar num campo em que você não vai encontrar nada. A sua estrutura física não tem respostas para o que eu estou dizendo. Ela simplesmente também é parte dessa mesma fragmentação, dessa mesma estrutura, dessa mesma projeção. E sem contar que a sua estrutura física não é o que você vê. Seus átomos, as moléculas todas que constituem o seu corpo não são isso que você vê. Você interpreta você como um ser, assim, assado, que faz isso, que faz aquilo, mas a física já provou que essa não é exatamente a realidade, assim como outras partes da ciência. Então, não é o assunto também que estamos abordando aqui, né? Nem você, nem eu queremos nos desviar para isso. O nosso assunto aqui é a astrologia. Seguindo então, Marte representa tudo isso que eu estou fazendo aqui, né, no sentido de ação, representa Marte. Eu estou sentada e me movimento e falo e uso a minha energia para falar, energia no sentido de o meu jeito enérgico de falar, não energia no sentido de forças que estão fluindo e você pode senti-las, não é isso.
Eu não estou usando a palavra energia no sentido místico, eu estou usando a palavra energia no sentido de física. Então tudo isso é Marte. A Vênus representa uma parte sua que tem relação com... Vocês desculpem o barulho, é que eu estou num local que é coletivo. Eu quis vir para uma área aberta para não ficar dentro de um escritório fechado. Eu sempre procuro áreas abertas. E se chegar qualquer ruído que não faça parte da aula que eu estou dando para você, eu peço desculpas e sinto muito, mas eu não posso evitar isso numa área coletiva e aberta. Então, a Vênus, ela representa toda a sua noção de valor. Tudo aquilo que na sua personalidade tem valor para você. Tudo aquilo que você acumula como importante. Então, quando você descobre que alguém que está criando você quando você é criança, você descobre que essa pessoa tem importância na sua vida, na sua alimentação, na sua proteção, essa pessoa passa a ter valor para você. Porque dormir, comer, se proteger tem valor para você. Então, aquela pessoa que traz isso para você tem valor para você. Óbvio que isso não é pensado dessa forma tão fria e clara como eu pensei. Isso é simplesmente aceito e isso fica armazenado na sua personalidade. Você aceita esse fato e isso passa a ser parte de você. Então, simplificando, digamos assim, mais tarde, quando você encontra uma pessoa ou uma instituição, ou alguma coisa que tenha a mesma finalidade, que supra as suas necessidades, a sua alimentação, a sua segurança, você tende a valorizar. Se não tanto quanto, mas também numa graduação mais alta, essa figura que está trazendo para você essa segurança toda. Então, isso passa a ser um valor para você, você vai carregar para sempre. Óbvio que eu poderia estender isso, mas eu estou tentando dar uma pincelada para você. Então, a minha intenção aqui não é um aprofundamento já nesse início, agora é uma apresentação. Teremos outras chances de fazer esse aprofundamento. A Vênus também representa dentro da sua personalidade a sua capacidade de relação, de fazer, de afetividade. Afetividade é uma palavra melhor. Ela representa o afeto que você tem pelas outras pessoas e as relações de afeto, as suas emoções, num sentido de relação, né, de sociedade, no verdadeiro sentido da palavra sociedade. Quer dizer, você e o seu sócio. Você e a pessoa com quem você está associada naquele momento, seja seu cônjuge, seja quem for. Nesse sentido de sociedade, Vênus representa essa ligação. Não o tipo de troca e de relação, por exemplo, de negócios. Isso já é um assunto de outro planeta, que representa outra parte de você, né? O planeta Mercúrio
representa também o que estamos agora fazendo aqui, né? Que eu estou fazendo agora com você, e você também, porque você está recebendo a informação, que é essa troca de informações. E toda a forma como eu transmito isso para você evidencia Mercúrio em mim. A forma como você recebe, como você pensa sobre isso que eu estou dizendo, evidencia Mercúrio em você. Então, toda a maneira sua de pensar, toda forma como o seu pensamento ocorre dentro de você, uma das coisas que as pessoas pouco analisam em si mesmas é a maneira como ela pensa. As pessoas gostam de pensar nas coisas, mas elas não sabem como elas pensam, elas não pensam em como pensam. Então, a pessoa não se pergunta como eu penso isso, como a minha cabeça faz, que caminhos eu faço para chegar nesse tipo de pensamento. Se você fizesse esse raciocínio, se você fizesse essa pergunta, essa análise, você estaria se perguntando como é o seu Mercúrio. Toda maneira que você usa para pensar evidencia o seu Mercúrio. Tem pessoas que pensam de uma maneira muito rápida, tem pessoas que pensam de uma maneira muito vagarosa, tem pessoas que pensam de uma maneira muito emotiva e precisam de coisas muito emocionais para conseguir ter ideias e conseguir chegar numa conclusão. Há pessoas que são muito frias e tudo para elas é racional, é mais matemático. Existem pessoas que são muito literárias, muito imaginativas, muitas formas de pensamento diferentes, e todas essas maneiras de pensamento são representadas dentro da astrologia pelo seu Mercúrio. Quando você entende esses simbolismos, você começa a entender-se em uma série de coisas. Você começa a pensar assim, puxa vida, é exatamente assim que ocorre comigo, eu faço isso mesmo, eu tenho essa tendência, quando eu quero tal coisa, eu reajo dessa maneira. Você começa a perceber isso, e aí você vai vendo nas outras pessoas, e você vai vendo que acontece da mesma forma. A Lua, por exemplo, que dentro da astrologia é chamado planeta, tem planeta Sol, planeta Lua, certo? A Lua representa dentro de você tudo aquilo que é emocional, todas as suas reações instintivas, todas as memórias, que dentro da Sofia do Paradoxo há uma visão muito, muito específica a respeito de memórias. As memórias não existem, não são vistas da forma como as pessoas veem fora da Sofia do Paradoxo do professor Almar Galvão Gomes de Matos. Mas sim, as emoções existem, as pessoas todas estão afeitas às emoções, e as emoções têm um papel muito, mas muito grande, muito importante, um papel enorme na personalidade, na vida de alguém. E em momento nenhum elas podem ser deixadas de lado, não se pode deixar de falar a respeito. Então, as emoções no seu mapa, na sua visão astrológica, né, na sua análise astrológica, elas são representadas pela Lua. A Lua também tem analogia com mulheres, com o feminino, e assim representa também a sua mãe. O Sol que tem muita profundidade para eu explicar a respeito do Sol, todos os planetas, tá? Mas o Sol, ele é você,
você, ele é aquilo que você é de verdade. Então a sua personalidade no seu âmago mais profundo é representada pelo Sol. A sua identidade, aquilo realmente que significa quem você é. Civilizações antigas diriam o seu coração, né? E dentro da astrologia, o Sol está relacionado com o órgão do corpo humano, que é o coração. Mas o Sol ele tem uma série de implicações que eu vou explicar ao longo dessas aulas, mas só para deixar uma coisa já definida desde já, o Sol, ele não é fácil de você mostrar. Você é o Sol, é a sua parte mais verdadeira, mas ao mesmo tempo é a parte sua que é mais profunda e é mais difícil de você conseguir acessá-la. Você acessa muito mais facilmente, por exemplo, a Lua, que são as suas emoções. Você está praticamente 100% do seu dia sob o efeito de algum tipo de emoção. É muito difícil você viver minutos que sejam do seu dia sem estar emocionado com alguma coisa. Esse emocionado não é você chorando, sorrindo, fazendo algum tipo de demonstração emocional. Você pode estar quieto, você pode estar calado num canto e estar completamente emocionado. Então é muito, muito difícil, se não quase impossível, você não estar emocionado. Já o seu Sol, embora ele esteja sempre lá, você não tem como não estar usando todos os seus planetas, embora o seu Sol esteja sempre lá, você não o expressa e você nem o percebe com essa clareza. Ele não é visto nem por você mesmo. E é uma parte sua que você gostaria de demonstrar, você gostaria que as pessoas vissem. Sabe aquele pensamento que todo mundo tem, que é: se as pessoas me conhecessem de verdade, se elas entendessem de verdade como eu me sinto, se as pessoas entendessem realmente quem eu sou, elas iam gostar de mim. Mas elas não conseguem ver exatamente quem eu sou. Isso é o seu Sol, ele está lá. Ele é o seu âmago. Mas é muito difícil você colocar isso em evidência. Temos também Júpiter e temos Saturno. Júpiter representa a sua capacidade de criar, a sua capacidade também a sua capacidade de ter certeza. Isso foi traduzido muito como ter fé. Essa certeza, na verdade, dessa área da sua personalidade que tem relação com Júpiter, ela é uma certeza calcada no raciocínio, calcada na lógica. Ela não é uma certeza porque você resolveu acreditar em alguma coisa, não é isso. Ela é uma certeza porque você sabe que aquilo é uma coisa lógica, provada, não há discussão sobre. Então você tem como esperar um resultado. Não é ter fé, é você esperar uma coisa que você sabe que vai acontecer, porque não há outro jeito para que aquilo exista, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? A coisa é mais profunda do que isso. Eu vou dar um exemplo quase positivista.
material, bastante concreto para você entender. Como você está começando no assunto, é preciso que você tenha noções muito concretas. Mas depois você vai ter que começar a ter um pensamento um pouco mais sofisticado. Mas para a noção ser passada de uma maneira muito simples, quando você olha para uma mulher que está grávida, você não precisa ter fé que vai nascer um bebê dali a 9 meses. Você sabe que vai, certo? É claro que pode acontecer uma série de coisas que impeçam esse nascimento. Mas há uma chance muito alta dessa gravidez resultar no nascimento de uma criança. E também de você prever que não será um cão, não será uma árvore que vai nascer de dentro dela, vai nascer uma criança, um ser humano. Isso não é fé, certo? Isso é uma dedução de algo que pode acontecer lá na frente e que você espera que aconteça, né? Que você tem certeza. Você pode dizer assim, eu tenho certeza que será assim. Mesmo que haja uma margem de erro, mesmo que haja a possibilidade da criança, dela perder o bebê, dela abortar, dela, não sei, de acontecer uma série de coisas. Mas há uma chance alta, né? Então há algo que se pode chamar de certeza de que dali vai nascer um bebê. É essa a certeza do Júpiter. Então essa parte da sua personalidade que precisa abre aspas, ter fé, fecha aspas. Essa parte da sua personalidade, ela é representada por esse planeta. É a sua criatividade, é o seu otimismo, é a sua esperança, é o seu raciocínio num sentido muito amplo, muito profundo. O Mercúrio também tem a ver com pensamento, né? Tem a ver com esse raciocínio, com esse intelecto muito rápido, muito diário ali, muito relacionado com o que você está fazendo nesse momento. Já o Júpiter é um raciocínio de estudos profundos, de análises profundas, de pensamentos que levam você muito mais intensamente dentro de você do que você simplesmente assimilar informações do que está acontecendo em torno de você, certo? Você está ouvindo um som, você está ouvindo uma voz, você está escutando que alguém arrastou alguma coisa, você olha para ali e vê a paisagem. Daqui a pouco eu mostro para você a paisagem linda daqui. Você atende um telefone, você olha uma mensagem, você grava uma aula. Isso tudo é muito Mercúrio, é muito rápido e é muito urgente, muito... A palavra me fugiu, mas eu quero dizer que é muito próximo, está muito ligado a você, está perto de você. Júpiter não, Júpiter é algo que está mais distante, você precisa embarcar numa viagem para chegar lá, você precisa realmente parar e mergulhar em você tem que se aprofundar. Você tem as duas características, entende? Uma está representada por Mercúrio, a outra está representada por Júpiter. Júpiter é um estudo profundo, é uma leitura que realmente vai fazer você parar e pensar bastante sobre aquilo que você está lendo. É uma aula que faça você mergulhar em si mesmo. É ir para terras distantes, conhecer civilizações que você desconhece e aprender coisas completamente diferentes de tudo que você viu antes, que você conheceu antes. É estar preparado para uma liberdade que você desconhece, certo? Mercúrio também está relacionado com liberdade, mas Júpiter é uma liberdade que vai mais distante. E Saturno? Saturno é o planeta da maturidade. Ele representa em você, muitas vezes, essa parte sua, né, que fica lá assim, não faça isso,
não faça assim. Isso aqui você sabe que não deve fazer. Poupe aqui. Não deixe fulano falar assim. Você sabe que você não devia estar agora fazendo tal coisa quando você tinha dito que você ia fazer outra coisa. Ou seja, há uma parte sua que está sempre ali, te vigiando, te policiando, te disciplinando. Essa parte é um Saturno em você. O seu Saturno representa a sua parte mais séria, mais madura, mais velha, mais antiga. Saturno dá foco para você. Com Júpiter, por exemplo, você perde o foco facilmente. Como Júpiter, ele tem essa característica de ampliar, de viajar, de conhecer, de saber mais, de absorver, de se perder dentro de coisas novas. O Saturno, ele para com isso. Ele limita e fala, não, parou. Estuda isso aqui, chega numa conclusão aqui, entende isso aqui primeiro. Ou seja, é uma parte de você que o tempo todo coloca você de volta nos trilhos, o tempo todo coloca você de volta nos eixos. Saturno impede que você se perca. Saturno traz você para agora. Saturno acorda você. Saturno briga com você. Saturno é como um velho tutor que está ali tomando conta de você e impedindo que as suas criancices, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos façam com que você se disperse completamente. Ele o tempo todo junta tudo e coloca de novo nos eixos. Ele define muito as coisas para você. Ele te aponta, é por aqui, segue aqui. Mas ele faz isso, né? Esse ele, tá? Ele dentro da sua personalidade. Eu não estou me referindo ao planeta. O planeta tem relação com. Eu estou me referindo a você. Entenda que eu disse no início que isso tudo está calcado na Sofia do Paradoxo do professor Almar Galvão Gomes de Matos. Isso significa que eu não estou falando de psicologia, eu não estou falando de uma coisa qualquer positivista, que você possa ver na sua personalidade e sair depois explicando, ensinando e adaptando isso a um conhecimento que você já possui dentro da filosofia e da ciência acadêmicas, que não estão dentro da Sofia do Paradoxo. Não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que te daria uma pincelada do assunto, que foi o que eu fiz hoje, e você vê que uma pincelada é o tempo que já gastamos, né? E que você veria isso dentro da sua personalidade. Isso eu fiz, isso eu te mostrei. Mas isso não é em absoluto o que é necessário ser dito sobre isso. Isso foi apenas para você se localizar assim, mais ou menos. Você está totalmente perdido nessa nova visão que eu quero te passar, e eu precisava começar de algum lugar. Me parece que esse começo é um começo bastante agradável, bastante analisável por você. Ou seja, você pode ver isso em si mesmo e nas pessoas que você conhece e ver que há um padrão de comportamento universal. Pelo menos essas 7 partes que eu descrevi, você é capaz de reconhecer que você tem e que todo mundo que você conhece tem. Todas as pessoas possuem esses fragmentos, essas partes, esses pedaços em si, certo? Eu estou dizendo pedaços porque é isso mesmo. Isso poderia ser um todo, mas não é. Não é. Isso se une de alguma forma para formar o todo que você quer acreditar que é a sua personalidade.
mas tem muito mais pano para manga para poder explicar para você. E quando eu começar a falar dos signos, das casas dentro do mapa, você vai ver a complexidade de uma coisa interagindo com a outra e como isso tudo representa quem você é. E por que isso acontece? Certo? Dentro da ilusão que é a vida humana, como isso é construído, certo? Esse tipo de pergunta é que eu quero responder para você. E uma série de outras tantas, não vamos parar por aqui, não. Então, com essa pequena pincelada, eu espero que você tenha se familiarizado com esses planetas, com a ideia de uma astrologia que é diferente. Quem já estudou astrologia ou estuda, ótimo, continue estudando, continue fazendo seu curso regular, como quer que você estude, continue estudando. É bom, é muito bom que você faça tenha essa outra visão também, e você vá se aprofundando para que você não me importa que você chegue aqui sem ser completamente cru. Pode trazer a sua bagagem toda, você vai poder fazer perguntas, você vai poder fazer como for o melhor para você conseguir aprender. Embora eu tenha o meu método e a gente vai segui-lo, certo? Mas eu espero que você tenha conseguido ver nisso tudo que há uma diferença. Se não percebeu ainda, se você ainda tem a sensação assim, essa astrologia parece com a outra, eu não vi nada de novo por enquanto. Para mim é igualzinha e ainda parece que misturou um pouco com uma visão psicológica e tal. Eu quero dizer a você que não tire conclusões ainda, por favor. Certo? Avance bastante dentro do curso para você tirar suas conclusões. Primeiro, vá recebendo o conteúdo, vá pensando, vá guardando, vá armazenando. Não vá já precipitadamente concluindo coisas. Não é igual e não tem nada a ver com a psicologia nem com a astrologia convencional. Como eu falei, é óbvio que serão usados vários conceitos que estão na astrologia que você conhece, mas o âmago é totalmente diferente. A base, o fulcro é outro. E em sendo assim, tudo a partir dali é diferente. A partir dessa base, as coisas ficam completamente diferentes. Elas não podem ser a mesma coisa. Então, não há como você fazer essa comparação. Dizer, é igual. Não é. Não